Muito bem, né, pessoal? Vamos para a nossa aula de hoje. A gente começou a estudar a primeira parte aqui de potenciação. Hoje a gente vai dar continuidade. Na primeira aula vocês estudaram sobre os conceitos, né, de potenciação. A gente viu aqueles casos. Hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo com as propriedades, tá? A gente vai estar estudando as propriedades das potências com expoente inteiro. E essas propriedades elas servem para que você consiga resolver alguns problemas de forma mais eficiente, mais rápida. Esse texto é do livro, mas quando a gente lê parece uma coisa assim monstruosa, né? Olha só, potência com expoente inteiro e base não nula. É muito importante que vocês entendam na mente de vocês, na cabeça de vocês, o que significa isso. Esses termos, eles parecem complicados, mas esse aqui, ó, base real não nula, pessoal, é aquela situação. Não nula significa dizer que não vai ser zero. Isso para as propriedades que nós vamos trabalhar aqui, tá legal? Nós estamos falando aqui para as situações que a gente vai colocar hoje na aula. Essa base não pode ser zero. Nesse caso específico, a nossa base ela não vai ser zero, tá? O expoente aqui, ó, se tratando do expoente, ele pode ser inteiro. Então esse carinha aqui, ele vai ser ou positivo ou negativo. A gente está desvendando a questão aqui desse texto, né? A gente vai fazer cálculo com potências, tá? Vamos fazer cálculo com potências. E essas potências, o expoente, que é o númerozinho aqui de cima, vai ser positivo ou negativo, e a base não vai ser zero. Você vai observar que em algumas situações o cálculo ele seria muito complicado, seria muito demorado, mas se você conseguir ver a propriedade, você vai conseguir fazer esse mesmo cálculo de uma forma mais rápida. Tá legal? Então vamos lá. São 4 propriedades. A primeira, vamos lá, é produto de potência de mesma base. A segunda, potência de potência. A terceira, quociente de potência de mesma base. E a quarta, potência de um produto ou de um quociente. Essas são as propriedades. A primeira que a gente vai estudar vai ser produto de potência de mesma base. Essa aqui, tá? Se você ler e você entender o que você está lendo, você vai ver. Produto, pessoal, é multiplicação, tá? E aqui tem uma informação, ó, mesma base. Então você vai estar o quê? Você vai ter uma multiplicação de duas potências ou mais potências, pode ser 3 ou 4 ou 5, não importa. Você vai ter uma multiplicação de potências onde essas potências elas têm a mesma base. Tá legal? Por exemplo, elevado a m. A é a base, m é o expoente, tá? Então, a primeira potência está aqui. Para que haja um produto, tem que ter uma multiplicação. Então tá aqui, ó, eu estou multiplicando a potência a elevado a m pela potência a elevado a n, tá? Então eu tenho uma multiplicação de duas potências. A primeira potência está aqui, a segunda está aqui. E aqui está o produto, que é a multiplicação. E aí, para resolver essa situação aqui, é muito simples, pessoal. Você vai repetir a sua base, que no nosso caso aqui é A, e você vai fazer uma continha com os dois expoentes, ó, o M e o N. Você vai somar os expoentes. Então, esse caso, você resolve dessa forma. A regra geral, repete a base e depois você soma os expoentes. Vamos ver na prática como é que isso funciona. Olha só, então é um produto de potências. Aí você observa a base é 2. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que seria a resolução desse problema sem utilizar a propriedade. Então vamos lá. Sem a propriedade ficaria assim, ó. Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. 2 elevado a 2. Quer dizer que eu vou repetir a base duas vezes. Então tá aqui, ó. 2 vezes 2. É essa daqui. Aí eu multiplico. Tá aqui, ó. Esse sinal aqui é esse aqui. Tá? E aí eu venho para essa potência. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 quer dizer que eu vou multiplicar a base 3 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2.
todo mundo aqui é 2, não é? Eu tenho 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Todas as bases são iguais. Então significa que eu posso pegar o 2 e colocar na base, já que está se repetindo aqui o 2. E aí eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então o expoente fica 5. O resultado dessa conta é esse aqui, ó. Esse aqui seria o cálculo para você chegar lá. Olha só como é que vai ficar utilizando essa propriedade aqui, ó. A propriedade que diz que eu repito a base e somos expoentes. Repetir a base. Repetir a base. Somar os expoentes. Vamos somar os expoentes. 2 mais 3. Resultado. Repete aqui a base. Faz essa continha aqui, ó. Quanto é 2 mais 3? 5. Olha só. A mesma coisa. A primeira potência está elevada a menos 3. A segunda potência está elevada a menos 2. E aí você lembra da regra. É só lembrar da regra. Repetir a base. Primeiro expoente é menos 3. Vou somar com o segundo expoente que é menos 2. Eu tenho um sinal de mais e eu tenho um sinal de menos. Isso pode? Não pode, pessoal. Isso não pode. Eu tenho tem dois que colocar expoentes. parênteses. Exatamente. Eu tenho dois expoentes aqui e eles são negativos. Mas eu tenho que somar os dois. Então, na situação onde você vê que vão ficar dois sinais juntos, igual está aqui, coloca o parêntese. O parêntese, pessoal, ele serve justamente para separar esses dois sinais. Tá legal? Então, nesse caso, o parêntese ele tem essa função. Então, por isso que eu coloquei dessa forma. E aí, como é que vai ficar o resultado, professor? Ora, repete, a base está aqui, repetida, e aí você soma os expoentes. Vamos repetir a primeira base, que não tem nada a ver com a história, e vamos aqui para o jogo de sinal. Mais com menos. Dá menos. Pronto, resolveu o problema. E aí você repete o 2 novamente. Aquela situação onde você tinha dois sinais, agora não existe mais. Agora você tem apenas um sinal. E aí não precisa do parêntese. Tá? Então como é que fica isso aqui? Continuando, repete a base. Quando os sinais são iguais, você soma e repete o sinal. Olha só, 2 mais 3 mais 2 vai dar 5. E o sinal não é igual? Sim. Então você repete. E aí fica menos 5. Perfeito? Essa continha aqui é feia. Mas você não tem o que temer. Por quê? Porque você tem a propriedade a seu favor. Olha só. A sua base é 2. Mas no lugar do expoente você tem uma expressão. Repete a base. Quem é a base? 2. E o que eu faço com os expoentes, professor? Ora, soma. Quem é o primeiro? M menos 1. O que você vai fazer com eles? Vou somar. Aqui. Vamos somar M menos 1 com 2 mais M, que é o expoente da segunda potência. Olha só como é que vai ficar. 1M mais 1M é igual a 2M. E aí você vai subtrair e você vai pegar o sinal do maior número. Por exemplo, 2 menos 1 vai dar 1. Tá aqui. E o sinal, quem é maior? Menos 1 ou 2? Ou melhor, quem é maior? 1 ou 2? O 2 é maior. Então qual é o sinal do 2? É mais. Então você coloca aqui mais. Perfeito? Vamos lá. Quociente de potência de mesma base. Eu quero que vocês se lembrem daquela regra. Quando a gente estava na primeira propriedade, a gente tinha um produto de duas potências e a base era igual. No quociente, você tem praticamente a mesma situação. A diferença é que você vai estar dividindo ao invés de multiplicar. E aí a regra é parecida. Olha só, conserva a base, A, e ao invés de somar, você subtrai os expoentes. Olha aqui, ó, sinalzinho de menos. Então você só precisa se atentar para essas situações. Se eu estou com um produto de potência de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Se eu estou com divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vamos aplicar essa regra no exemplo. Olha só, divisão de potência de bases iguais. Eu tenho 2 elevado
eu tenho 2 elevado a 3 dividindo 2 elevado a 2. Então, pela a forma, aquela maneira de você resolver sem a propriedade, se eu tivesse que responder isso sem a propriedade, o que iria acontecer? 2 elevado a 3 significa que eu vou repetir o meu 2 3 vezes, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, correto? E a divisão está aqui, ó, a fração. E aí embaixo, no denominador, então vai ficar 2 vezes 2. Então, se não existisse a regra, a propriedade, eu teria que fazer isso. Esse primeiro 2 divide com esse primeiro 2, de baixo do denominador. O segundo 2, você divide com o segundo 2. Então, aqui deu 1, certo? Aqui deu 1, nessa divisão aqui. E esse 2, esse terceiro 2, não tem com quem dividir. Então, eu só preciso multiplicar. 1 vezes 1 vezes 2. E daria 2. Com a propriedade fica tudo mais fácil. Repetir a base. Quem é a base? 2. Repete 2. O que eu faço com os expoentes, professor? Subtrai. Quem é o primeiro? 3. Eu vou subtrair a conta de menos, então está aqui. 3 menos 2. Perfeito. Então vai ficar como? Vai ficar a base elevado 3 menos 2. Todo mundo sabe que é 1. Não vai aparecer porque não precisa aparecer quando se trata de 1. Olha que conta legal. 0,3 elevado a 5 dividido por 0,3 elevado a 2. Eu tenho uma divisão, as bases são iguais, eu preciso apenas aplicar a minha regra. E diz que eu preciso conservar essa base e preciso subtrair esses dois expoentes. Isso aqui está ficando muito fácil. Olha só, 5 menos 2, 3. Já acabou a conta, professor? Já acabou a conta, pessoal. Vamos para mais um exemplo. Agora vai ficar entendido de uma vez por todas. 5 elevado a menos 2 dividido por 5 elevado a menos 4. Repete a base. Minha base é 5. E subtrai os expoentes. Então tá aqui, ó. Subtrai. Aqui, vou subtrair os expoentes. O primeiro é menos 2. Quem é o segundo? Menos 4. Ô louco, professor. De novo, dois sinais ao mesmo tempo. Não dá certo. O que eu faço? Parêntese. Coloco o parêntese e resolve o problema. Tá? Seguindo a conta. Vai ficar como? Repetindo a base. O menos 2 não tem nada a ver com essa história aqui dos sinais, né? Repete ele lá. E aí chegando aqui, na situação que você tem, dois sinais, você faz aquele joguinho de sinais. Menos com menos vai dar mais. E aí é só repetir o 4. Quando os sinais são diferentes, você subtrai, não importa. 4 menos 2, que vai dar 2. E aí o sinal você vem aqui, ó. Quem é o maior? 2 ou 4? 4. Então o sinal da resposta é positivo. Eu não coloquei, porque número positivo não precisa aparecer o sinal. Ainda tem exemplo? Tem exemplo. Tá aqui, ó, um exemplozinho utilizando aquela expressão que a gente teve lá no produto também. 3. Perfeito. Então, repete a base, subtrai os expoentes. O primeiro expoente é uma expressão, 2 menos 1. Subtrai. Quem é o segundo expoente? Também é uma expressão, 1 menos m. Ah, que legal, professor. Então, mas não precisa de parêntese? Precisa de parêntese, pessoal. Porque quando você está trabalhando com expressões, você precisa fazer o jogo de sinal com todos os termos da expressão. Lembrando que esse sinal aqui do 1 é positivo, tá? E aí você vai fazer uma combinaçãozinha de sinal. Por exemplo, ó, base 3. O primeiro expoente não tem nada a ver com a história. Aí chegou aqui na situação, ó, menos com mais, vai dar menos. Então aqui no caso vai ficar menos 1. Aí, ó, esse menos com esse menos vai dar mais. E aí você repete o m. Observa que mudou toda a expressão praticamente. O 1 era positivo, agora ele é negativo. O m era negativo, agora ele é positivo. Por causa do jogo de sinal. Se tiver letra, você só soma ou subtrai com outras letras. Sempre observando o sinal, ó. Aqui é positivo,
Aqui tem dois m's, tá? Dois m's, é assim, ó, m mais m, 2m. Esses dois m's estão somando com esse outro m. Se eu já tenho aqui 2m, aí eu lhe dou mais um m, então você vai ficar com 3m. Muito simples. E aí quem é número? Menos 1 é número, menos 1 é número. O que você faz? Ah, professor, eu observei aqui que os sinais são iguais. Correto, os sinais são iguais. Então basta somar 1 mais 1 dá 2 e conservar o sinal negativo. Olha só, esse é o resultado. É isso que eu quero de vocês, pessoal. Potência de potência. Para que exista potência de uma potência, primeiro você precisa de uma potência, a elevado a m. E aí, professor? E aí é só você pegar essa potência e elevar a uma outra potência. E aí você vai precisar do parêntese. Lembrando, potência de potência tem parêntese na potência. E aí você eleva a um outro expoente. Isso aqui é potência de potência, tá? A regrinha é muito simples e parecida com as outras. Repete a base e ao invés de somar ou subtrair, você multiplica os expoentes. Show, né? Então, ó, conserva a base, multiplica seus expoentes. Vamos para os nossos queridos exemplos para fixar o conteúdo na mente. Vamos lá. Olha só, eu já coloquei o parêntese aqui porque isso aqui vai ficar entre parênteses. 2 elevado a 2 elevado a 3. Tá? 2 elevado a 2 elevado a 3. O que vai acontecer? Ora, se não existisse a propriedade, ficaria assim. 2 elevado a 2, esse aqui que está dentro do parêntese, continua dentro do parêntese. Quer ver? 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, aqui. E o 3 está aqui fora. 2 elevado a 2 elevado a 3. 2 vezes 2 elevado a 3. Agora, eu vou multiplicar 3 vezes a minha base. Olha só o que virou a base. A base virou essa conta, tá? Tudo que está dentro do parêntese agora é a nova base. Então vai ficar assim. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui significa 2 vezes 2 elevado a 3. Olha só, estou multiplicando minha base 3 vezes. Perfeito? Isso daqui era se não existisse a propriedade. Olha o trabalho que você ia ter. Isso aqui daria o quê? Isso aqui daria 2 elevado a 6. Como que eu sei? Todas as bases são iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou multiplicando o 2 6 vezes. Então eu posso escrever assim, ó, 2 elevado a 6. Perfeito? Se não existisse a propriedade, sua vida seria muito ruim, porque você teria que fazer isso toda vez que você precisasse resolver um problema, aonde você teria que resolver potência de potência. Correto? Mas, graças que existem as propriedades. Então, se eu aplicar a propriedade nesse mesmo problema, vai ficar assim, ó. Conserva a base, multiplica seus expoentes. Então, não tem segredo. 2 elevado a 2 vezes 3, 6. Produto de um quociente. Fica exatamente assim, tá? Isso aqui é um produto, tá? Um produto entre dois números. Eu tenho o número A e tenho o número B. Tem o número A e tem o número B. E esse produto vai estar elevado a um expoente. Perfeito? Então, como que você responde isso? Simples demais. Ó. Pega cada número e eleva ao mesmo expoente. Ó. A elevado a m e B elevado a m. Continuando o produto. Tá? Se for divisão, que é o quociente, ó, é a mesma situação. Ó. Repete a base, eleva ao expoente, divide, repete a segunda base e eleva ao mesmo expoente. Vamos para o primeiro exemplo aqui, em se tratando de potência de um produto ou de um quociente. Perfeito? Segundo a minha regra, eu repito o primeiro número e elevo ao expoente que está fora. O primeiro número é 3, vira uma base, e você eleva esse 3 a esse expoente. E aí você continua multiplicando. E aí você pega o 5 e eleva ao mesmo expoente. E continua multiplicando. É só isso que eu preciso de vocês, pessoal. Nada mais. Tá? Só isso que nós vamos fazer. Se for uma divisão, olha só. Olha a divisão, hein? Em forma de fração. Pego o 3,
eleva a menos 2 e pego 5 e eleva também a menos 2. Perfeito? Eu preciso que vocês deem uma olhada nessas desigualdades. Isso aqui fica por conta de vocês. Por hoje a nossa aula acabou, tá? Então, de material de aula a gente tinha apenas isso para ver hoje. Lembrando que eu vou colocar todo esse material lá no Google Sala de Aula para vocês, tá, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de todos aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau!